2021. Graças a Deus, um ano se passou, entramos agora num ano novo. Se Deus quiser, será um ano diferente do que nós enfrentamos em 2020, né? E muito feliz que você está aqui hoje, neste culto, primeiro culto de domingo. Quem sabe, logo em breve teremos novidades com relação aos cultos de domingo e quarta. Queridos, nós gostaríamos de nesse momento, convidarmos a presença de Deus, prepararmos o nosso espírito para escutar a voz que vem lá dos altos céus, para sentir a presença dos anjos. Então, eu gostaria de convidar você a cantar um hino Bendita a Segurança, o hino do Inário de número 240, lembrando que em nosso Deus nós temos a segurança que nós precisamos. Vamos louvar então a Deus com alegria, tendo a certeza de que Ele é a nossa bendita segurança. Segurança.
Um feliz ano novo para todos vocês, que Deus abençoe este ano, seja repleto de bênçãos, de paz, repleto de segurança. E o que todos nós desejamos é que seja um ano que não tenhamos surpresas como nós tivemos no ano passado, não? Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, convido vocês para uma breve oração. Vamos orar? Querido Pai, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque chegamos nesse momento para estar em comunhão com o Senhor e sabemos que o Senhor nos abençoa de maneira especial, o Senhor nos capacita, o Senhor permite que aprendamos novas lições, nos fortaleçamos, o Senhor nos abençoa de todas as formas, Senhor, quando nos aproximamos do Senhor, o Senhor concede aquilo que nós estamos precisando. Obrigado, Pai. Te peço de maneira especial a todos os que estão assistindo essa transmissão, aos que estão participando deste culto, que sejam abençoados, suas famílias, que o Senhor abençoe este novo ano de todos nós, um ano de bênçãos no trabalho, na saúde, bênçãos principalmente quando enfrentamos dificuldades, enfrentamos novas situações difíceis. Bênçãos essas que o Senhor nos concede, estando ao nosso lado, nos ajudando a vencer, a transpor essas dificuldades, Senhor. Então eu peço essas bênçãos a todos os que estão aqui presentes neste culto, todos os familiares representados também. Vem estar conosco, Pai, por favor, nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco. Estas bênçãos, Pai, nós te pedimos, te agradecemos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, puxa vida, primeiro domingo de 2021, né? O ano está apenas começando. E é normal, né, que no começo do ano as pessoas façam planos, alimente esperanças, tenham desejos de que coisas boas aconteçam, obviamente, ao longo do ano. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o teu grande plano para esse ano? Qual é o seu objetivo, a sua meta? O que você está almejando alcançar durante esse ano? Eu imagino que as pessoas ainda estão pensando sobre isso, mas acho que alguma coisa que há em comum entre todos nós é que toda essa questão dessa pandemia, ela possa ir diminuindo, a vida possa ir voltando ao normal, o nosso trabalho volte ao normal, as crianças voltem às escolas, a gente não tenha mais que ter tanto medo assim de andar na rua, de encontrar as pessoas, né? Que a vida volte ao normal. Eu não sei se o novo normal vai permanecer, mas acho que está no coração de todos é que a vida volte ao normal. Mas fora isso, qual será o grande plano para a nossa vida? O que você está alimentando? O que você está almejando para este ano? Eu gostaria de meditar um pouquinho sobre isso. O que será que Deus tem para nós, para este ano? E eu gostaria de convidá-los, então, para abrir o livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 a 4. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Lucas 4, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se tu és o Filho de Deus, guarde essa frase, o inimigo dizendo, se tu és o Filho de Deus. Então ele continua dizendo, mande que esta pedra se transforme em pão. Olha, quando nós lemos assim, numa primeira leitura, esse trecho da Bíblia,
a gente fica impressionado com algumas coisas, né? Num primeiro momento, salta aos nossos olhos essa questão de Jesus passar 40 dias sem comer. Que coisa impressionante. É possível o ser humano, biologicamente, enfrentar tantos dias de fome? Então, isso é uma informação que nos espanta, né? Então, chama muita atenção isso, né? 40 dias sem comer. E a gente também, o que salta aos nossos olhos é tanto tempo sozinho. Por que alguém escolhe estar sozinho, ficar 40 dias sozinho? E para piorar, não é no hotel 5 estrelas, não, 40 dias no deserto. Jesus foi ao deserto, e a gente sabe como é que é o deserto, né? Um clima que muda durante o dia aquele calor, à noite, aquele frio insuportável. E, além disso, a única companhia que ele tinha nesse mundo era dos animais aos quais ele estava sujeito a ser atacado, né, pelos animais. Então, numa primeira lida desse trecho, isso salta aos nossos olhos. E o que dá a impressão também é que Jesus foi ao deserto para ser tentado. A impressão é que o Espírito Santo impeliu Jesus a ir ao deserto para ser tentado. Mas agora é que nós temos que parar um pouco e ler com calma esse trecho e pedir inspiração de Deus, porque há coisas incríveis nesse trecho da Bíblia que diz respeito à nossa salvação, diz respeito a nós também. E eu quero convidá-los, então, para essa leitura um pouquinho mais cuidadosa. Lá ali, quando fala que Jesus, versículo 1, cheio do Espírito Santo, vamos lembrar que um pouco antes, o que acabara de acontecer é que Jesus tinha sido batizado por João, o Espírito Santo desceu sobre ele, e aqui a Bíblia está dizendo, então, que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E isso é algo que começa a fazer com que a gente pense, puxa, se Jesus ele já estava cheio do Espírito Santo, por que então ele foi levado para o deserto? E aqui a resposta vem na sequência. O que ele fez no deserto durante esses 40 dias? Queridos, Jesus não foi ao deserto para ser tentado, porque Jesus ele não convidou a tentação. Não era isso o intuito dele. Nós também não devemos convidar a tentação. Jesus ele foi ao deserto para se preparar. Diante dele estava os próximos anos nos quais ele cumpriria a sua missão. Jesus estava indo para o deserto, apesar de estar pleno, cheio do Espírito Santo, ele ainda tinha mais um preparo naquele deserto. Isso é impressionante, né? Porque a gente pensa, ele já estava pleno do Espírito Santo. Era necessário mais algum preparo? Era necessário. Porque algo grandioso que envolvia o futuro de toda a humanidade, estava em jogo. E Jesus, então, foi enfrentar esses 40 dias do deserto, foi enfrentar a fome para cumprir a sua missão. E como foi esse preparo no deserto? Jesus, era necessário ele estar só, sem companhias humanas, digamos assim, para estar apenas na companhia do Espírito Santo e de Deus. E dos santos anjos. Ele estava ali durante esses 40 dias em espírito de oração e em jejum. Por que era importante estar em oração e em jejum? Olha, a oração, nós sabemos que mesmo durante a missão de Jesus, cumprindo a sua missão, quantas vezes ele buscava um lugar tranquilo à noite para buscar comunhão com Deus em particular. Então, a oração é o alimento da alma, é estar em contato única e exclusivamente com Deus, com a mente, com o espírito, unicamente focado em Deus, para receber de Deus as suas impressões, receber de Deus a sabedoria, a força.
Então, durante esses 40 dias, Jesus esteve em oração, conversando com o Pai. Ele estava ali pensando sobre a sua missão. Queridos, algo muito impossível estava diante dele. O próprio Filho de Deus, o próprio Criador, João fala que ele foi o Verbo, através dele tudo se fez, tudo se criou. Jesus que era eterno. Jesus estava vendo que diante dele, um pouco mais para frente, ele iria enfrentar a morte. Ele é o doador da vida. Então, durante esses 40 dias, ele estava meditando sobre essa questão, que ele precisaria enfrentar a morte no meu lugar, no seu lugar. E o que seria enfrentar a morte para aquele que é o doador da vida? Todas essas coisas, então, Jesus estava meditando em oração e em jejum. E em jejum também, algo muito importante que Jesus precisava praticar, jejum. Jesus ele precisava se fortalecer espiritualmente para não ser pego pelo apetite, para que o apetite não atrapalhasse o cumprimento da sua missão. Porque foi através do apetite que Satanás, o inimigo, introduziu o pecado, introduziu o engano no mundo. Então era necessário que Jesus, sem comer, ele ficasse plenamente convicto de que o apetite em nenhum momento poderia atrapalhar o objetivo da sua missão. Em nenhum momento o apetite poderia fazê-lo desviar do propósito que Jesus veio cumprir. E dessa forma, então, através da oração e do jejum, ele foi se fortalecendo. E nesse processo também era importante que ele fosse enfraquecendo cada vez mais. Não que Jesus tivesse isso nele, mas que isso em nenhum momento pudesse se tornar uma tentação para ele também, o amor ao mundo. E dessa forma, então, Jesus ele se preparou para a grande missão, que era dar a sua vida, sofrer na cruz, a morte, que todos nós deveríamos, que cabe a nós, né? A morte por quebrarmos a lei de Deus. Deus falou que se quebrassem a lei dele, a consequência era a morte, e para que não sofrêssemos essa morte, Jesus então iria cumprir com a missão dele, que era dar a sua vida, sofrer a morte no nosso lugar. Ele deveria ser a expressão exata do caráter de Deus, enquanto estivesse aqui refletindo o amor de Deus, a perfeição, a justiça, em todos os seus atitudes, nos seus milagres, nas suas palavras, em cada olhar, Jesus deveria expressar o amor de Deus. Em cada palavra deveria haver palavras de justiça, de ordem, nada que tivesse nenhum traço de pecado. Então, para tudo isso era necessário, ainda que pleno do Espírito Santo, era necessário ele ir para o deserto, ficar lá em plena comunhão com Deus, não comer nada, simplesmente alimentando a natureza espiritual. Então, foi dessa forma que Jesus foi ao deserto para se preparar. E lá no deserto, então, começa a acontecer uma grande batalha. A gente lendo aqui esse trecho da Bíblia, fala que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Olha só, o inimigo, percebendo que Jesus iria ao deserto e ali não comeria, ficaria ali sozinho, ele pensou, puxa, agora é a oportunidade de tentar a Jesus. E por que era importante isso para o inimigo? Por que o inimigo viu naquele momento uma oportunidade para atacar a Jesus? Porque desde que ele implantou o pecado no mundo, o engano, ele fez com que toda a humanidade desconfiasse de Deus. Ele fez com que toda a humanidade tivesse dúvidas sobre Deus. Se Deus existe, do amor de Deus, se Deus ama. Foi assim com Eva, com Adão. Desde o início ele implantou a dúvida, ele implantou o medo, e
E agora, ele vendo a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, vendo esse mundo, ele viu que estava ameaçado o seu reino. Então, ele percebeu que naquele momento, Jesus, durante tantos dias ali sem comer, ele pensou, puxa, agora é o momento de eu derrotar esse Jesus. O inimigo ele estava com medo de que seu domínio fosse colocado em risco. Até então, o inimigo ele estava executando a sua obra, trazendo miséria, desgraça às pessoas, por afastar as pessoas de Deus através do engano, através de suas mentiras. Mas ali na pessoa de Jesus, ele viu que o seu domínio estava em risco. Então, naquele momento, ele viu, agora é o momento, então, de eu estabelecer de vez, definitivamente, o meu domínio sobre essa humanidade aqui, para que ninguém mais acredite em Deus, para que ninguém mais aceite as leis de Deus. Então começou essa batalha entre Jesus, entre o príncipe das luzes e o príncipe das trevas. Permanecendo leal a Deus, Jesus ia provar que Satanás não tinha domínio total sobre a humanidade. E, queridos, essa batalha que Jesus enfrentou, essa batalha também ocorre pelo domínio dos nossos corações. Todos os que escolhem servir a Deus, todos que passam a ter fé em Deus, a crer em Deus, se tornam alvos dos ataques do inimigo. Então, essa grande batalha que aconteceu lá no deserto, queridos, acontece também nas nossas vidas. Cristo suportou a prova quanto ao apetite. Sabem por quê? Porque ali, como eu falei já, lá no início, foi dessa forma que ele induziu ao erro Eva e Adão. Foi através da árvore, do fruto da árvore, mostrando para Eva que aquela árvore era muito boa para se comer, mostrando, olha aqui que coisa maravilhosa, e você não vai comer. Foi através do apetite, então, que ele introduziu o engano. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do engano que ele quer introduzir. Então, Jesus ele teve que suportar a fome para não cair no erro que o inimigo queria induzir. E agora eu gostaria de ler mais uma vez esse trecho, porque é dessa forma que o inimigo ele tem desviado o ser humano de Deus. Ele fala assim, olha, lá no versículo 2, mais uma vez, quando diz assim, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. E no versículo 3, disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se tu és o Filho de Deus. Nessas palavras, nas palavras em si, que o inimigo falou naquele momento, não havia nada de errado. O problema é a forma como ele coloca esse questionamento. Se tu és o Filho de Deus. Sabe o que o inimigo estava querendo dizer com isso? O inimigo queria levar Jesus a duvidar de Deus. Como é possível que Deus, se tu és o Filho de Deus, se o Deus é o seu Pai, como é que Ele permite você passar por essa situação, por essa provação, passar fome desse jeito? Se tu és o Filho de Deus, então transforme logo essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. Queridos, quantas vezes o inimigo, ele chega para nós e aponta o dedo e nos leva a questionar isso. Se tu és o Filho de Deus, Deus te ama mesmo? Se você é o Filho dele, então por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus está permitindo que essas coisas aconteçam na sua vida. E foi a mesma coisa que ele fez lá com Eva, quando ele conseguiu introduzir o engano, através do apetite. E através dessa colocação que ele faz, ele fala assim para Eva, foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Veja, o inimigo ele sabe que Deus disse.
E quando ele repetiu, ele não estava mentindo, ele apenas estava fazendo uma pergunta. Nas palavras dele não havia nada de errado. O único erro foi a forma como ele colocou. Escuta, foi assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Ele estava querendo induzir a Eva a pensar o seguinte: olha só, você está aqui nesse jardim maravilhoso, olha essa árvore maravilhosa, este fruto aí maravilhoso. Se Deus te ama, por que Ele está te privando disso? Se você comer deste fruto, Deus diz que você vai morrer, certamente não morrerás. Então, dessa forma, o inimigo ele coloca a dúvida em nós. Se tu és o Filho de Deus, se Deus te ama, porque Deus permite que essas coisas aconteçam com você. Quanto tempo nós temos? Está tranquilo? Gostaria de contar para vocês de uma maneira bem rápida, que uma vez o inimigo colocou essa dúvida no meu coração. E fazia poucos anos que eu havia sido batizado. E eu estava, então, namorando uma moça. Estava chegando o final do ano. E, obviamente, queria passar o Réveillon com ela e tudo mais. Mas, por motivos que eu desconheço, também não vem ao caso, a família dela não era muito a favor do nosso namoro, né? E naquele Réveillon, naquela noite, no Réveillon daquele ano, a família dela não permitiu que eu passasse o Réveillon com ela. E eu fui pensando sobre aquela situação toda. Puxa, acho que a família dela não é muito a favor do nosso namoro, do nosso relacionamento. Não poderei passar o Réveillon com ela. E na tarde do dia 31 de dezembro, no final da tarde, o meu pai, ele vira para mim e fala assim: filho, o que está acontecendo com você? Olha só, ele começou a me comparar com os meus irmãos. Olha só os seus irmãos, o teu irmão está fazendo isso, está sendo bem-sucedido no trabalho dele. Olha só, sua irmã está morando lá nos Estados Unidos, olha, ele está bem e tal. E olha você aí. E aquilo, meu pai foi falando aquelas palavras, e aquilo foi muito, muito difícil para mim. Então, no dia 31 de dezembro, e o meu coração ficou abalado, ficou abatido, fiquei muito triste. Eu peguei o carro, morava em São Paulo ainda, fui lá para a Avenida Paulista. E eu vi ali as pessoas comemorando, os fogos estourando, e no meu coração uma tristeza muito grande. Falei, puxa vida, o que está acontecendo comigo? E durante toda aquela semana, eu fiquei muito triste, aquilo me abalou demais. Aquelas informações não estavam sendo fáceis para eu lidar com elas. E no final de semana seguinte, eu orando, conversando com Deus, eu falando: Senhor, eu não estou aguentando mais isso que estou sentindo, a impressão que eu não estou atendendo à expectativa das pessoas, dos meus familiares, da família da minha namorada. Parece que as coisas que eu faço não são boas, que o que eu faço não é o suficientemente bom. Parece que eu sempre deixo a desejar para as pessoas. Estava me sentindo, então, como se sentisse como fracassado, como frustrado, e muito, muito triste. E eu estava com um coração tão pesado. Parece que estava tudo cinza na minha vida, né? Naquele momento. E então eu abri meu coração a Deus e falei: Senhor, se Tu és esse Deus que me ama tanto, Senhor, por favor, fale comigo, mande algum sinal, eu não estou mais aguentando. Talvez eu abandone as fileiras da igreja, não sei, talvez eu pare de acreditar no Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação. Fiz uma oração sincera com Deus. Sabe, queridos, o inimigo, quando ele joga essa dúvida no seu coração,
Ele quer que você comece a duvidar de Deus. Mas o perigo é que se você alimenta uma vez, o inimigo te coloca num processo para você alimentando essa dúvida e vai fazendo você olhar para as coisas que acontecem na sua vida, para as coisas que não dão certo, e ele vai aumentando essa dúvida na sua mente. Será que Deus existe? Será que Deus te ama? Mas naquele dia eu abri o meu coração a Deus e pedi a Deus: Senhor, por favor, me mande um sinal, fale comigo. Queridos, isso foi num domingo, lembro até hoje. Na segunda-feira de manhã, eu estava tomando café da manhã, morava com os meus pais ainda, e então meu celular tocou do nada. Tocou, eu atendi, e a pessoa que estava me ligando, um grande amigo, Alexandre, e ele falou, o pessoal na igreja me chamava de Marcelinho, né? Falou: Marcelinho, tudo bom? Olha aí, começo do ano, estou te ligando. Cara, eu não sei por que eu estou te ligando. Estava hoje de manhã orando a Deus, fazendo minha meditação, e eu senti no meu coração que eu deveria ligar para você. E quando ele falou isso, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu falei: Alexandre, você não vai acreditar, rapaz. É um milagre isso, você está me ligando hoje, de manhã. Eu passei uma semana muito difícil. Eu contei para ele, então, o que estava acontecendo comigo. E aí ele falou para mim assim: olha, Marcelo, você não precisa se sentir frustrado, porque a coisa mais importante nessa vida, a obra mais importante nessa vida, você está cumprindo, que é levar o Evangelho. E o Alexandre falou isso porque... E ele falou, né, continuando, ele disse assim: olha, naquela viagem, naquele retiro espiritual, que você fazia parte da organização, que você participou ali das atividades, em uma daquelas atividades ali, Deus falou comigo através de você. E você está nesse processo, nesse meu processo de conversão, você é uma pessoa muito importante, que fez diferença na minha vida. O Alexandre, então, falando aquelas palavras, puxa vida, era como se Deus estivesse dizendo aquelas palavras para mim. Eu, então, contei para ele então, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido durante aquela semana. Ele falou: Marcelo, não tenha dúvidas, você está sendo usado por Deus naquilo que é mais importante nessa vida, que é a salvação das almas, que é levar a paz, que é levar a presença de Deus na vida das pessoas, para as pessoas. Eu tive a certeza, então, de que Deus tinha me dado a resposta. Sabe, mas Jesus não poderia ter dado ouvido aquele engano, aquela dúvida de Satanás. Jesus não poderia ter caído naquela dúvida. Jesus não poderia ter se dado ao luxo de ter duvidado de Deus. E por isso, durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou, esteve em comunhão com Deus. E por isso Jesus foi vitorioso. Jesus não transformou aquelas pedras em pães. Jesus em nenhum momento duvidou de que ele era o Filho de Deus. Ele tinha plena certeza, ele estava convicto da sua obra a ser realizada. Ele não cedeu ao apetite, e em nenhum momento duvidou do Pai. Se ele tivesse cedido ao apetite, aceitado a insinuação do inimigo, todo o plano da salvação corria o perigo de não ser cumprido. E assim não teríamos, talvez, mais salvação. Talvez assim não teríamos mais o perdão dos nossos pecados, e não teríamos mais a oportunidade de termos comunhão com Deus, que nos permite sermos vitoriosos num mundo repleto de pecado. Jesus, ele foi vitorioso porque ele se preparou. Jesus, ele foi vitorioso porque, apesar de estar pleno do Espírito Santo, ele ainda foi se preparar mais ainda. Foi buscar mais comunhão com Deus, foi buscar o jejum, foi estar no deserto, onde não há nada que lembre as obras do homem, porque ele não queria alimentar nenhum tipo de desejo deste mundo, de amor a este mundo. Ele não queria alimentar nenhum tipo de apetite
por algo deste mundo. A única coisa que ele estava almejando ali era dar a sua vida por cada um de nós, era dar a sua vida por você, por mim. Queridos, o ano está apenas começando. Não sabemos o que vem pela frente. Talvez aquilo que eu disse no começo, alimentamos apenas que as coisas voltem ao normal e a gente possa ter oportunidade de trabalhar, de voltar à vida ao normal. Mas não sabemos, essa pandemia ainda não passou, ainda não temos a segurança da vacina. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é que nessa vida o inimigo ele usa todas as oportunidades que tem para atacar aqueles que creem em Deus. Vai usar a tua vida pessoal, as coisas que não dão certo, vai usar os atritos entre as pessoas, vai se aproveitar de momentos difíceis na sua vida para colocar a dúvida. Porque o inimigo sabe que o dia que você começar a duvidar do Pai, do amor dEle e do poder dEle, aí é onde o ser humano abre as portas para ele realizar o estrago que ele quer realizar, destruir as nossas vidas. Então, queridos, eu não sei quais são os seus planos para esse ano, eu não sei o que você tem almejado, mas eu sei que Deus, Ele não quer que você seja pego de surpresa. Ele quer que nesse ano e nos próximos anos, em todos os dias da sua vida, você tenha plena convicção de que Deus está ao seu lado para te socorrer em todos os momentos. Que Deus está ao seu lado para que você possa sentir, desfrutar do seu amor, para que você tenha certeza de que seus pecados foram perdoados, para que você tenha certeza de que a vida eterna já está garantido na pessoa de Jesus. Deus, Ele quer que você esteja sempre com a certeza, preparado para nunca duvidar do que Deus tem reservado para nós. Então, o grande plano de Deus para esse ano é e sempre será a sua salvação. Queridos, independente do que você esteja almejando esse ano, comece a colocar no seu coração também o grande plano que Deus tem para você. Que é se dedicar mais a Deus, se dedicar mais à comunhão com Deus. Esse mundo tem trazido tantas distrações. O inimigo ele tem na palma da nossa mão nos distraído tanto, com tantas coisas, notícias ruins, notícias boas, enfim. Ele quer que você não medite mais nas promessas de Deus, não medite mais nas palavras de Deus. Ele não quer que você separe tempo para que Deus fale com você através da Bíblia. O inimigo ele quer que você alimente cada vez mais o amor a este mundo, que você se preocupe cada vez mais com o que vai comer amanhã, sendo que Deus já conquistou aquilo que nós precisávamos para termos a salvação, para termos a vida eterna, para termos paz. Às vezes o ser humano ele conquista tudo nesse mundo, mas não tem paz, não consegue ter amor pelo próximo, leva uma vida carregando um peso enorme nas costas, um vazio tremendo no coração. Queridos, não precisamos de nada do que esse mundo nos oferece. Precisamos apenas da presença de Deus, do Espírito Santo. Desfrutaremos de plena paz. Precisamos envolver a capacidade de amar o próximo, apesar dos erros que as pessoas cometem contra nós, apesar dos erros que as pessoas cometem nesse mundo, as atrocidades. Deus quer nos capacitar a amar a todos. E quando Deus recupera isso em nós, nos transforma de novo, tudo que está nesse mundo que é passageiro perde a sua importância, tem o seu devido lugar, mas não tira do nosso coração aquilo que é mais importante. O amor de Deus, a certeza
da salvação, a certeza do perdão, a certeza da presença dele em nossa vida, que nos torna vitoriosos. Então, eu te convido para esse novo ano, que você coloque como plano também na sua vida, se dedicar mais a Deus, ter mais tempo de comunhão, quem sabe talvez fazer jejum. Jejum talvez não ficar 40 dias sem comer, mas um jejum que a gente afaste todo tipo de alimento, bebida, que prejudica o nosso entendimento, que prejudica a nossa comunhão com Deus, que prejudica o nosso organismo. Cada substância nociva que prejudica o nosso corpo, o nosso organismo, afeta o nosso pensar. Quem sabe, então, a gente busque mais, pratique mais o jejum, esteja mais em oração constante com Deus, recebendo de Deus as impressões, a sabedoria. Eu tenho certeza que esse é o plano de Deus para você, para que você não seja pego de surpresa. E talvez, quando estiver passando por algum momento de dificuldade, o inimigo venha e pergunta: escuta, você é o Filho de Deus? Escuta, Deus te ama mesmo? E começa a colocar a dúvida no nosso coração. Que a gente, então, coloque esse plano em nosso coração e, nesse ano, a gente desenvolva cada vez mais essa comunhão. Essas bênçãos é o que eu desejo para você, num ano repleto de bênçãos, de paz, de realizações, mas principalmente um ano repleto da comunhão, da presença de Deus. É o meu desejo. Eu gostaria de nós encerrarmos com louvando a Deus por esses planos que Deus tem para nós, com um hino, com a música Fiel a toda prova, fiel a toda prova. É Ele que nos capacitará. Amém? Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai
abençoou com essa passagem extraordinária da Bíblia. E Ele nos falou ao nosso coração. Vamos orar então para encerrarmos o nosso culto. Lembrando que os nossos cultos continuam de maneira transmitidas às quartas e aos domingos. Quem sabe aí logo teremos uma notícia diferente aí. E de maneira presencial aos sábados. Então continue conosco nos nossos momentos de culto, de oração. E vamos orarmos então para nós encerrarmos então este nosso culto. Querido Pai, Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque Jesus, pleno do Santo Espírito, foi ao deserto, Pai. Obrigado porque Ele foi se preparar para realizar a grande obra, uma obra nada, talvez impossível para qualquer pessoa, uma obra grandiosa que era salvar o ser humano dos pecados, da morte eterna. Para cumprir a sua missão, o Senhor levou o seu Filho ao deserto para, durante 40 dias, ficar sem comer, simplesmente para estar plenamente em comunhão com o Senhor, para ser dirigido pelo Santo Espírito, para pensar sobre a obra que Ele tinha diante dele. Obrigado porque Ele se preparou, Senhor, e Ele não cedeu aos enganos do inimigo. Senhor, se o Teu Filho amado, pleno do Espírito Santo, precisou ir ao deserto, nós também precisamos, Pai. Ajude-nos, coloque no nosso coração, Senhor, nosso coração falho, pecador, coloque em nós o desejo, Pai, de buscarmos também esse deserto na nossa vida, de desviarmos a nossa mente das coisas desse mundo, colocarmos o nosso coração somente, Senhor, nas coisas do céu, nas coisas espirituais, nas coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para nós, para a maravilhosa salvação que o Senhor já conquistou para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, coloca no nosso coração esse desejo de buscarmos esse preparo também. Que esse seja o grande plano para este ano, o nosso preparo, Senhor. Porque dessa forma, independente do que aconteça, independente do que o inimigo coloque, cause transtorno na nossa vida, nós não teremos dúvida do Teu amor, da Tua presença, do Teu poder. Nós sabemos que o Senhor estará sempre ao nosso lado para nos socorrer, Senhor. Pai amado, ajude-nos para que possamos cumprir com esse plano, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença, ver a Tua face, o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a Tua face,
sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar